Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast, o podcast para assuntos policiais. Meu nome é Daniel Buchmiller, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Meu co-host, Gabriel Fonseca, também delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. E hoje temos a honra de receber aqui um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro como pessoa e como profissional, o delegado federal, o doutor Cristiano Campidelli. Ô, meu amigo, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito ansioso aqui, porque é uma honra, né, participar desse programa que está sendo sucesso aí. Parabéns. Eu que agradeço. Gabriel! Valeu, gente. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Peguei agora o tique do Chiquinho Menezes. Chiquinho Menezes. Então, nós vamos conversar hoje com Campidelli. Ele vai trazer aí um pouco da trajetória de vida dele, a trajetória na carreira dele, delegado da Polícia Federal, alguns casos aí emblemáticos que ele atuou, né? A gente vai dar uma passada geral nisso e quem sabe até a gente conversar um pouquinho sobre Lava Jato, hein? Quem sabe? Aí vai ser bacana. Então, galera, fica aí até o final, acompanhe, né? Você aí que tá acompanhando em áudio, pelo Spotify, Deezer, várias plataformas e também em vídeo. A gente também tá em vídeo lá no YouTube. Então, fica com a gente aí que hoje o papo vai ser bem bacana. E convidem os amigos, compartilhem com todo mundo. É isso aí. Show de bola. Grande Camp. Primeiramente, a gente, quando recebe alguém aqui, a gente quer saber, e também o ouvinte quer saber, quem é o delegado federal Cristiano Campidelli. Como que você começou a sua vida? Por que escolheu o direito? Por que escolheu ser delegado federal? Como que foi a trajetória dos estudos? Conta um pouquinho pra galera aí. Bom, meu amigo, eu vou resumir aqui. Eu, Cristiano Campidelli, sou uma pessoa de origem humilde. Eu nasci em Itabira, Minas Gerais. Sou conterrâneo do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, e da nossa colega de Supremo, né, a Reivane Jabu. Sou de uma família muito simples, né? Meu pai era operário, minha mãe do lar. E depois meus pais acabaram trabalhando com comércio, quebraram, enfim. Sou alguém que nasceu na periferia do interior de Minas, que estudou em escola pública durante o ensino fundamental e médio, que fez a faculdade privada à noite, porque precisava trabalhar durante o dia, mas que conseguiu, num determinado momento da vida, virar a chavinha e entender que só era possível vencer pelo estudo. E tem um momento muito marcante na minha vida, no segundo ano do ensino médio, quando bate às vezes aquela dúvida sobre o futuro e um colega... O que fazer, né? O que fazer? Será que a gente chega a algum lugar? E um colega fez justamente essa pergunta para a nossa professora Caetana de Química. Caetana, a gente pode chegar em algum lugar estudando à noite, trabalhando de dia, escola pública, de origem humilde? E a Caetana olhou para nós e disse, vocês sabem onde está a inteligência? Todo mundo se entreolhou e ela disse, a inteligência está na bunda. Tenta e estuda. Então, naquele momento, eu virei a chavinha e falei, vou estudar. Eu já gostava de estudar, mas aí eu vi que aquilo era uma necessidade. E acabei fazendo direito, por quê? Porque em 1995, quando eu fiz o vestibular, ou eu faria administração na minha cidade, ou eu faria letras na minha cidade, ou eu tentaria a sorte na Faculdade de Direito, na primeira turma em João Molevade. A primeira turma da Faculdade de Direito de João Molevade foi a minha. Então eu tentei a sorte no direito, passei, à época o vestibular bastante concorrido, eram 600 e poucos candidatos para 50 vagas, e acabei sendo aprovado e fiz uma faculdade muito boa. E essa faculdade muito boa, de muito estudo, e eu acabei vivendo do direito, fazendo estágio, depois o assistente judiciário municipal me levou para o escritório dele, e esse viver do direito durante a faculdade fez com que 1 ano e 2 meses depois de formado, eu conseguisse aprovação no concurso para delegado federal, que eu tomei posse aos 25 anos de idade. Então foi assim... Que bacana. Foi bem bacana mesmo. Foi assim, eu costumo dizer que eu fui além do meu sonho. Né? O meu pai brincava comigo, não, pô, se você passar no concurso já tá bom e tal. E aí, quando eu passei, eu falei, pai, passei no concurso da PF e tal, você é delegado da Polícia Federal, bem que o senhor falou, tal. Aí ele tá assim, não, meu filho, mas eu não sonhava tudo isso, não. Nem eu, nem ele, né? Então foi muito bacana mesmo quando você consegue ir além do sonho
é um negócio muito, muito sensacional E por um mesmo. mérito seu, né? Exatamente. Seu. Cada minuto que eu falo com os alunos do Supremo, que a gente dá aula, o momento em que você mais evolui é aquele em que ninguém está te observando. É o momento que você tranca a porta do quarto e escolhe. Ou você vai estudar, ou vai ver Netflix. Você estudou. Exatamente. E tá aí. Tempo de bunda na cadeira, né? TBC. É o famoso TBC. Ou horas bunda também, né? Horas bunda, horas bunda. Tem várias Gostei variantes da disso professora aí. lá, inteligência tá na bunda. Vai virar Exato. corte do nosso Delta Vai Cast. virar. Inteligência na bunda. Pode ter certeza que umas 2, 3 É, semaninhas tá no ar. aonde está a inteligência? Camp DL responde. Capitão, bacana, sim, a sua trajetória, até o finalzinho aí, quem tiver, né, oportunidade de assistir o primeiro episódio nosso, eu falei um pouco também da minha trajetória, estudo na faculdade, focado ali já, eu já focava em concurso, eu levei também um ano e pouquinho para passar no concurso de delegado de polícia, então bem parecido isso, e é basicamente isso, a gente tem que correr atrás. Depende de nós, a gente está concorrendo com nós mesmos, né? Não é, tem 20 mil inscritos, nosso concurso foi mais ou menos isso, né? 18.500. Pois é, 18 mil, mas eu comigo mesmo. Se eu me dedicar a estudar, tá, eu vou conseguir. Pode ser que não nesse, no próximo eu vou, né? Tem que ter essa consciência. Beleza, foi aprovado para delegado da Polícia Federal, isso o quê? Mais ou menos ali em 2000 e pouquinho? A prova foi em janeiro de 2002, a academia foi em 2003 e a posse foi 25 de setembro de 2003. É isso aí, É o gente. mesmo concurso do Bruno Zampier. Mesmo concurso do Bruno Zampier, fomos inclusive do mesmo alojamento. Do Cara, mesmo que alojamento. porque para quem não sabe, né, você tem várias especificidades aí, né, de Acadepol aí, Brasil afora, mas da Polícia Federal você tem a Academia Nacional de Polícia, né? Sim, Que é lá nos arredores de Brasília, né? Isso. Eu passei uma vez só pela frente, sabe? Não entrei não, mas eu passei, eu vi. Lá é bem bacana, assim, um pouco afastado, mas é bem interessante. E tem uns alojamentos lá, você fica exclusivo lá, né? Isso, durante o curso. hoje as academias, inclusive, são o chamado internato, né? Você entra no domingo à noite e só sai sábado de manhã. Você só tem o sábado e o domingo fora e o resto você passa lá dentro. Na minha época, não, eu podia sair, inclusive a minha esposa foi, a gente montou casa, mas hoje é um confinamento maior. Bom demais. E aí, primeira lotação. O pessoal fica, a Polícia Federal vai pro norte, Fronteira, não vai sei pra o quê. Oiapoque, o Chuí. Qual foi a sua primeira lotação? Foi muito longe ou não? Bom, como eu tinha uma classificação boa, eu consegui ir para Foz do Iguaçu, que é um local, assim, sensacional. Eu fui... foi muito acima das minhas expectativas. É uma cidade, assim, muito boa. Hoje ainda está melhor, né? Mas em 2003 já era uma cidade boa, uma estrutura boa, uma PF forte lá. E uma escola, porque lá nós tínhamos um sistema de plantão de 24 horas, então você ficava um dia de plantão responsável por todas as ocorrências, e quando somavam 3 ocorrências naquele dia, você acionava o próximo. Eu me lembro que no meu período de lotação lá, só um dia eu não acionei o próximo. Todos os dias eu fazia 3 flagrantes, já chamo o próximo porque eu já cumpri minha meta. Então, um local que você faz muito flagrante e um local que as pessoas, à época, os colegas saíam para entregar uma intimação e voltavam com 250, 500 quilos de maconha, Nossa. porque você tropeça em flagrante o tempo inteiro, né? Você sai para almoçar, de repente já aconteceu com a gente de ir almoçar e à época a viatura que tinha lá era tipo assim um Palio vermelho a álcool, né? Então chegou um maluco atrás da gente com uma Hilux e começou a buzinar, pam, e aí assim, né, polícia, novinho, sangue nos olhos, né, desceram os Não 4. pode, né? Tem que tomar um baculejo. E aí o cara tava cheio de Nescau, contrabandeando Nescau com arma na cintura, tal. O cara buzinou pra gente no sinal e foi preso. Então, assim, Foz do Iguaçu é uma escola. Ele tava pedindo, me prende, pô. Então Foz do Iguaçu é uma escola e, assim, foi muito bom passar por lá. E de lá, fui para Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Foi minha segunda lotação. Também uma escola, terra do garotinho, né? Um local, foi o local, assim, que eu fiquei mais tempo sem dormir na polícia. Uma eleição em 2006, eu estava responsável por ela e... Pra vocês terem uma ideia, você sabe que o efetivo da PF não é dos maiores.
e nós reunimos 100 homens da PF e 600 paraquedistas do Exército lá para trabalhar na eleição, uma eleição extemporânea, complicadíssima. E eu me lembro de ter ido para a delegacia na quinta-feira e ter voltado para casa na madrugada de domingo para segunda. Nossa. E assim, trabalhando full time, sem ter tempo de encostar a cabeça no travesseiro para dormir. Então, mas uma grande escola. E de lá, passei por Valadares, delegacia que foi lotado 3 vezes, as 2 últimas como chefe, e atualmente eu chefio a delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da PF aqui na Superintendência de Belo Horizonte. Cara, é bacana porque a carreira, né, federal, né, não é uma exclusividade da Polícia Federal, do delegado federal, você roda muito, né? Sempre tá rodando, tá, né, em vários. Só disso aí são o quê? 3 estados, né? Basicamente. 3 estados, passou. E geralmente fora é a academia, né? Fora a academia que tava lá em Brasília. Então, assim, roda bastante mesmo. Isso é muito bacana. E tem uns lugares que eu já ouvi falar, divisa lá com os países, né? Você pega Colômbia, Venezuela, que são bem pesados, né? Tem uns postos avançados, né? Que são bem complicados. Agora, tem uma grande vantagem na PF também, que a gente vê, que você consegue trabalhar, talvez não ser lotado, mas pelo menos em missão, em todos os estados do país, né? Então a gente costuma, eu já fui assim, para Macapá em missão. Então vem o recrutamento e você vai, e é muito bacana, porque você acaba conhecendo o país inteiro sem gastar nenhum tostão, né? Como diz a música. Não, e tem uma outra especificidade da carreira de delegado federal, né? E da Polícia Federal em si, que é a possibilidade de você ser adido, né, fora do país, né? Recentemente teve até eu não sei se foi o ex-diretor da PF que está nos Estados Unidos como adido, né? Nós temos, por exemplo, eu vou te citar como exemplo, o colega que hoje é superintendente do Espírito Santo, que é daqui de Minas, inclusive, já trabalhou aqui conosco, e ele estava adido em Washington. Né? Então, assim, nós temos adidância em Washington, nós temos um oficial avançado em Miami, nós temos adidância em Madrid, nós temos, por exemplo, um cargo muito bacana que vai sempre um perito nosso para Singapura. Cara, que bacana. Então, assim, e na América do Sul nós temos algumas também, por exemplo, tem um colega nosso aqui que já foi adido também na África do Sul, no Equador tem um outro colega que também foi adido no Equador. Então, nós temos uma série de adidâncias e os colegas de Minas têm logrado êxito, têm conseguido ir para várias dessas adidâncias também. Inclusive, por exemplo, em Singapura, atualmente, o perito que está lá é de Minas, né? O ex-adido de Washington é de Minas. O colega que hoje chefia o núcleo de operações nosso foi adido no Equador. Então, a gente tem tido esse êxito aí nos últimos anos de conseguir emplacar bons colegas nessas adidâncias. Qual que é o trabalho dos delegados federais nesses países? Eles acabam fazendo assim, uma ligação, uma ponte, sabe? Eu vou te citar um exemplo. O colega que está no México, por exemplo, a gente fez uma operação muito bacana, muito exitosa na minha última passagem por Governador Valadares, que foi a Operação Caicai, que já teve 3 fases, ela teve 3 fases sob meu comando. E tudo nasceu graças a um telefonema do adido nosso no México, que soube de uma informação por meio da polícia lá, fez contato com Brasília fez contato comigo, eu me lembro, eu tinha 1 semana de Valadares, me toca o telefone uma quarta-feira à noite, aí, liga pro pai desse rapaz que ele tá sequestrado e tal, e aí eu peguei o telefone e pensei, cara, vou mandar isso pro sobreaviso e tal, cara, eu vou resolver isso. Porque às vezes você manda pro sobreaviso não tá com aquele tesão todo, né? Tá cheio de coisa para fazer. Peguei o telefone e tentei ligar, ninguém atendeu, mandei a mensagem, achando que era pro pai do sequestrado. Era o cara sequestrado no México, conversei com ele lá, aí já fiz o contato com a Adido, já mandou a PF do lá, mas aí teve um vazamento, o cara, tiraram o cara do cativeiro, enfim, exatos. 1 mês e 1 semana depois, nós entramos na casa do chefe dessa organização criminosa. Era lá na cidade de Tarumirim, nas redondezas de Governador Valadares. Entramos na casa desse cara e conseguimos apreender, para vocês terem uma ideia, R$13.715.000 em notas promissórias por receber. E conseguimos comprovar que ele mandou 282 pessoas para o estrangeiro somente após a vigência do artigo 232A do Código Penal, que entrou em vigência em 25 de novembro de 2017, que é o crime de promoção de imigração ilegal. Então conseguimos comprovar, e a operação foi 31 de julho de 2019. Então, em 1 ano e meio,
Esse cara, ele tinha por receber 13.715.000 e em 1 ano e meio ele mandou 282 pessoas para os Estados Unidos via México. Tudo com Caraca. prova documental, tudo graças a um Uma colega ligação. adido que estava no México, que obteve uma informação que passou para a gente e a gente correu atrás e com o apoio do colega lá. Então, é um elo muito bacana, é uma longa-manos que a gente tem. E a gente tem essa longa-manos, por exemplo, na Espanha. Eu já usei a adidância da Espanha num caso que não tinha nada a ver com a PF. Uma mãe e um pai, a filha estava sumida na Espanha, estava em Campos, no Rio, nessa época. E ninguém achava a filha, eles tinham notícia que a filha tinha morrido e ninguém achava a filha. E aí procuraram prefeitura, Ministério Público, Judiciário, tal, Polícia Civil, PM, ninguém fez nada. E aí, prefeitura, por desespero, foram na Federal e levaram o caso para mim. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Isso em 2004, 2005. Ele só sumiu, não tinha informação nenhuma. Tinha uma informação de que a filha poderia ter morrido. E os pais queriam saber onde ela está, a gente quer trazer o corpo dela. Sim. E aí, primeiro embaraço, né? A PF não fazia ligação interurbana. Eu peguei meu celular e fiz uma ligação. 2004 não fazia? 2004, 2005. Não tinha, era um negócio complicado. Interurbana não, internacional, desculpa. Internacional. E aí eu peguei meu celular, aí primeiro, liguei na Interpol do Rio, liguei na Interpol de Brasília, liguei no ninguém resolvia. Aí o que eu fiz? Quer saber? Peguei o celular, olhei na internet qual era o número, liguei na nossa adidância na Espanha. 2 horas depois, eu já tinha a localização do corpo, eu já tinha o motivo da morte, já tinha todas as informações necessárias, fiz contato com a Prefeitura de Campos, que era riquíssima. Sim, porque tem exploração lá de petróleo, né? E conseguimos trazer o corpo da menina. Então, assim, a adidância tem essas funções. Às vezes que eu precisei, foi assim um auxílio sensacional. Pô, que bom, cara. Eu nunca que passava na minha cabeça uma coisa dessa. Eu já ouvi falar muito, mas o que faz, né? Talvez um link com relação à investigação de patrimônio, contas no exterior, deve ter isso também, né? Tem também, ajuda muito, né? Tem uma parte que a gente tem, por exemplo, o DRCI que faz, tem uma parte que a Interpol faz. O DRCI eu conheci, na época que a doutora... qual era o nome dela? Da Lava Jato, Maria, como que é? Érica Marink, né? Não, como que é? Marino, alguma Marina, coisa assim. Alguma coisa assim. É difícil o sobrenome dela, é meio complicado, mas a doutora Érica... Acho que é Érica Marino. E quem estava respondendo pelo DRCI era o... Doutor Tássio? Tássio Muzi? Não, era um outro delegado, o mais novinho. Esqueci o nome dele agora também. Eu tenho no celular aqui. A gente vai mexendo com um monte de coisa e acaba esquecendo o nome, né? Depois eu lembro. Uhum. E aí eu fiz uma visita em Brasília, né? Porque eu tava na Decorre e tal. E aí a gente acabou conhecendo lá o DRCI. Lá em Brasília, é uma estrutura bem bacana. Eles estão até reformulando com as coisas lá. E a gente teve um vislumbre do que pode ser feito dentro do Departamento de Recuperação de Ativos, né? É muito bem bacana também, é uma estrutura muito boa que funciona também. Sim, e ajuda muito. Muito. Pegar o cara no bolso, né? Exatamente. Esse é que eu... Tirar aquilo que o motiva a praticar o crime. Cara, em investigação de corrupção, né? A gente já tá caminhando para esse lado aqui na conversa. Você tem que tocar no bolso, porque, vamos imaginar, né? Lava Jato, né? Sei lá, Marcelo Odebrecht, né? O cara trilhardário, sei o quê, você coloca esse cara na cadeia, né? O Marcelo Odebrecht ficou o quê? 3 anos preso? Muda nada. Acho que nem isso. Ele saiu, foi cumprir prisão domiciliar. Aonde? Na mansão dele, onde ele foi preso. Você não pode sair da sua mansão. Beleza, eu tenho cinema dentro da minha mansão. É o caso do Gedel, né? O Gedel dos 50 e tantos milhões nas caixas de papelão, que ficou preso poucos dias, foi para domiciliar, agora já está progredindo o regime em domiciliar, né? Assim, é surreal. uma vergonha, né? Brasil... A nossa progressão de regime é uma sacanagem. É uma vergonha, é uma vergonha. Então você tem que alcançar realmente onde dói. Você tem que tirar o patrimônio acumulado de forma ilícita e eu acho que tem que atacar o lícito também. E deixar limpado. Sabe? Cortar tudo. Você fez errado. Recuperar tudo que ele... O prejuízo que ele causou, né? Sim. Tem várias hipóteses de recuperação patrimonial, mas atacar o máximo que der. Falando de corrupção, casos aí, né, emblemáticos, a gente sabe, né,
por um contato pessoal meu com você, na época que eu estava na DECOR, né, na Delegacia de Combate à Corrupção aqui da Polícia Civil, que foi a sua atuação numa investigação que ficou conhecida como Mar de Lama, né? Lá em Governador Valadares. Só para dar um vislumbre para quem está acompanhando a gente, essa investigação ela ocorre depois que teve uma tragédia lá em Governador Valadares. Acho que teve uma cheia lá do Rio Doce, né? Isso. Né? Inundou lá a cidade inteira. Foi até na época da presidente Dilma, né? Isso. Ela sobrevoou lá, eu lembro disso, passando na televisão, ela sobrevoando, Governador Valadares debaixo de lama e tal. Acho que ficou sensibilizado com aquilo e mandou a grana Exatamente. do governo federal pra lá, pra recuperar a cidade. E o que os políticos fizeram com esse dinheiro aí? Pois é um negócio interessantíssimo, né? No final de 2013, já início de 2014, o Rio Doce ele teve uma cheia e inundou a cidade. Grande parte da cidade virou realmente um mar de lama, né? Então, mar de lama no sentido literal. E a presidente Dilma Rousseff, ela mandou, depois de sobrevoar a cidade, ela mandou 4.700.000 reais para a prefeitura, fazer a limpeza da cidade e tal. E o que os políticos fizeram? Embolsaram 80% da grana. 4 milhões foram para o bolso. Só um parênteses. Qualquer semelhança com o dinheiro que foi enviado para a Covid é mera coincidência. Mera coincidência. E aí 4 milhões foram para o bolso. E, obviamente, que isso começou a ser investigado inicialmente no Ministério Público Federal. Eles começaram a verificar uma série de indícios. E o caso foi para nós. E nós apuramos o seguinte: eram 4 dispensas de licitação que juntas somavam 4.700.000 reais de dinheiro federal, dinheiro da União. E nós, ao analisarmos os documentos, verificamos o seguinte: uma série de coincidências, né? Então, sempre as mesmas empresas participando das dispensas, dando os orçamentos, para dar os 3 orçamentos mínimos necessários, e sempre as mesmas empresas vencendo, e os outros orçamentos eram feitos a partir de uma mesma matriz. Por quê? Eles tinham os mesmos erros de português, onde era caixa alta um, era caixa alta no outro, e os valores eram literalmente percentuais uns dos outros, ou seja, chegou ao ponto da gente ter uma dispensa com 25 itens, que o valor da proposta vencedora era 90% item a item da segunda proposta, e a terceira proposta era 10% a mais também. Então, o cálculo que a pessoa fez com preguiça, né, ao fazer a fraude fez com preguiça, ela fez no primeiro orçamento e foi jogando mais 10% item a item nas outras propostas perdedoras. Mas a mesma matriz. Então, isso comprovava uma fraude escandalosa. E ao analisar outras dispensas no mesmo período, o número dobrou, porque a prefeitura não satisfeita, os agentes públicos e políticos não satisfeitos em surrupiar só os 80% do dinheiro federal, surrupiaram também recursos municipais. Então, de 4, nós passamos a investigar 8 dispensas. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, como diria o meu conterrâneo Drummond. Durante as investigações, uma das medidas utilizadas foi a interceptação telefônica. E nós conseguimos descobrir que uma determinada empresa que prestava serviços à prefeitura local, na coleta de lixo urbano, essa empresa estava negociando a próxima licitação trintenária para a coleta de lixo no valor irrisório de 1.483 milhões de reais. E, pasmem, a pessoa responsável pela feitura desta licitação, né? A pessoa responsável pela feitura dessa licitação, que era uma servidora pública municipal de Valadares, ela pegava o avião em Valadares, custeado pela empresa que era do lixo, que ia vencer a próxima licitação, já sabia, havia uma bola de cristal que essa empresa ia vencer. Ela pegava, então, o avião, custeado por essa empresa, vinha a Belo Horizonte, o engenheiro da empresa a buscava no aeroporto, levava para o hotel pago pela empresa. Nos outros dias, essa pessoa era buscada no hotel, levada para a empresa e depois voltava para o hotel ao final do expediente. E durante o expediente, essa pessoa ligava para a prefeitura pegando dados da licitação. Por quê? Porque ela estava fazendo edital dentro da empresa que ia vencer. Meu Deus do céu. Isso tudo, assim, comprovado com interceptação telefônica, comprovado com filmagens, com fotos, com provas documentais. Então, acabou que
o mar de lama no sentido literal acabou também sendo um mar de lama no sentido figurado, porque havia uma corrupção sistêmica na prefeitura, tanto de agentes públicos quanto de agentes políticos. Só para vocês terem uma ideia, uma Câmara Municipal com 21 vereadores, 13 vereadores acabaram sendo alvo da operação e presos durante a operação, que teve ao todo 9 fases. Sim, Foram grande, 9 né? fases de trabalho. Eu presidi as 7 primeiras fases, depois acabei sendo removido para Belo Horizonte, mas as 7 primeiras fases eu fui o presidente. E te falo uma coisa, foram 9 fases e todas elas relatadas, todos os inquéritos relatados no prazo legal de 15 mais 15 com o indiciado preso. Meu Deus, aí E pasmem, o processo, o 01 da organização criminosa chegou a ser solto durante o processo por excesso de prazo, porque o processo criminal chegou a ficar concluso ao juiz 2 anos, Nossa. concluso para sentença, e o juiz não sentenciava. E depois a culpa de altos índices aí de absolvição, de impunidade, é a polícia, Depois a polícia. né? Não vê esse lado aí, o tempo, né? Dentro do Isso aí é um judiciário e problema. tal. Claro, a gente precisa de ordem judicial para poder trabalhar, prisão, medidas invasivas. Só que, como a gente estava conversando aqui, eu estava numa delegacia, pedi uma ordem de prisão em busca, tá lá até hoje, deve ter uns 4 meses. E a quadrilha continua aplicando o golpe. Deixa Então eu o te falar, então. judiciário não é falar que a culpa é do juiz, não. O judiciário precisa se organizar para ajudar a polícia. Eu acho que Vocês nem é pra ajudar a polícia, é a sociedade, pra Não, sim, trabalhar, né? Ajudar Sim, eu o nosso entendi. trabalho, a efetividade do trabalho, né? É interessante você falando dos percentuais idênticos, né? Aí eu penso, das duas, uma. Ou eles são burros, ou, como você disse, É a certeza da impunidade. tem certeza da impunidade, porque acha que ninguém vai fiscalizar aquele livrinho ali. E tem uma coisa, né? As pessoas, eu acho que talvez a Lava Jato tenha sido um divisor de águas, porque realmente 1/4 do PIB, talvez um pouco mais, né? Tenha ficado preso nas carceragens da PF em Curitiba. Mas eu acho que desde a prisão do Arruda, já era para esse povo ter acordado, que não tem mais ninguém intocável, né? Sim. Então, assim, governadores sendo presos, né? O governadores Cabral em tá até hoje, né? exercício. Exatamente. Então, assim, as pessoas acreditam ainda na impunidade, e nesse caso da Mar de Lama, eu acho que porque eram pessoas que se sentiam muito poderosas, tanto politicamente quanto financeiramente, né? Teve preso lá que o cara tinha quase 1 bi de patrimônio de pessoa física, 930 milhões de reais de patrimônio de pessoa física, e foi preso por nós. O advogado dele, que é um doutrinador com o qual nós estudamos, né? Foi nosso examinador de prova. Pois é, o Eugênio Patielli. O Eugênio Patielli baixou lá de jatinho do cliente. Então, assim, é um nível de poderio econômico muito grande, né? E, às vezes, as pessoas acreditam mesmo na impunidade, mas eu acho que essa é a grande questão do serviço público. Primeiro, a questão do serviço público, né? Que tentam acabar, é porque nós, né? E eu até vou falar por mim aqui, Gabriel disse que ele tem uma ideia, uma história semelhante, mas assim, eu jamais seria delegado federal se eu dependesse de indicação de QI, se eu dependesse de favor, jamais, porque meu pai tem 4º ano do ensino fundamental, é uma pessoa humilde, é um cara inteligentíssimo, sensacional, meu melhor amigo, meu orientador, mas é uma pessoa humilde, que não tem amigos em Brasília, que não tem nada. A minha mãe é uma pessoa humilde também. Então, assim, eu só tenho hoje o cargo, só ocupo o cargo que eu estou porque eu estudei e passei, porque o concurso público existe. E eu posso disputar ali a vaga, né? Primeiro comigo mesmo, eu e a prova, mas em condições de igualdade. O outro sai na frente, que estudou não sei aonde e tal, mas eu sentando a bunda na cadeira estudando, eu tenho chance de passar. Agora, se depender só do QI, eu jamais chegaria. Esse é o primeiro ponto. Que é o que eles estão querendo fazer com essa PEC 32, né? Se não falar da reforma administrativa. Que é para criar mais cargo de confiança, para poder mandar e desmandar. E esse é o primeiro ponto, né? Agora, o segundo ponto, o que é? É que, como servidor público, eu só devo obediência, nós só devemos obediência à lei e à Constituição. Sim. Então, eu tenho casos hoje nas mãos, eu considero hoje o caso que está na minha mão para resolver o caso mais importante da PF no país, que é o caso Vale Brumadinho, que, na minha opinião, é o caso mais importante da PF no país. Então, eu tenho a tranquilidade de que
O meu relatório no qual eu estou trabalhando é um relatório técnico e que não depende de favor de nada. É um relatório com base nos limites legais e constitucionais e ponto final. E com base nas provas produzidas. Então, talvez o que queiram acabar com o concurso público é para isso. Para poder botar alguém nos locais-chave e a pessoa decidir conforme o bel prazer da mão que o designou. Cara, o que me deixa mais puto é essa política que vem de anos de demonizar o funcionário público. Aí o pessoal não pensa, né? Igual você falou, que ficou quase que um feriado trabalhando. Chegou quinta na delegacia, saiu domingo. Quantas noites a gente virou aqui em Vespasiano no plantão? Incansável. Plantão que tinha rato passando para lá e para cá. E a gente trabalha de verdade. A maioria dos funcionários públicos que eu conheço trabalham de verdade. Aí vem essa política. Eu vou até fazer uma crítica pública aqui. Acho que são os hipócritas. Que tem Canal Hipócritas. Tem um programa, eles fazem vídeos. Fizeram um agora de um funcionário público, você viu? Um cara deitado, sentado na mesa, com o pé pra cima, comendo hambúrguer, fazendo nada. Ou seja, foi ridículo. Cara. Essa visão que eles têm do funcionário público, E cara... compartilharam no meu grupo de amigos como se fosse verdade. Eu falo, galera, vocês estão enganados, cara. Dá vontade de convidar, vem cá um dia. A maioria dos funcionários públicos que eu conheço hoje trabalham, cara. Tem o preguiçoso? Tem, mas na iniciativa privada também tem. Também. Tem policial preguiçoso, tem promotor, tem juiz, tem desembargador, tem tudo preguiçoso. É o ser humano. Sim. Se ele for um cara escroto, ele vai fazer daquele cargo, né, uma aposentadoria antecipada. Mas assim, eu vi esse vídeo, cara, fiquei enojado porque, obviamente, uma propaganda paga pra quem tem interesse e mentira, cara. Eu fico puto quando trabalham com mentiras. Quer criticar algo? Fala a verdade. Vamos criticar a Polícia Civil? Beleza, a gente fica aqui 10 horas falando mal, que eu sei, as outras instituições. Agora, trabalhar com mentiras aí é mau caratismo. E esse vídeo, pra mim, ele é... Não sei se você teve o desprazer de assistir esse vídeo. É do Hipócritas, é um cara na cadeira comendo, fazendo nada. É daquele cara tal do Vivier, alguma coisa assim? Não, isso aí é o Greg News. Greg, alguma coisa. Aí coloca o funcionário público lá, como se ele não fizesse nada, e no final ele é promovido, o pessoal bate palma pra ele. Assim, ali é uma fake news. Não, total. Completa. E assim, eu me lembro quando a PF criou o ponto eletrônico pra nós. E teve colega que entrou na justiça, que é um absurdo, não sei o que lá, tal. Eu vibrei. Eu falei assim, que ótimo! Que ótimo que tem ponto eletrônico. Porque, só pra vocês terem uma ideia, em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, eu tava fechando a Caicai 3 pra voltar pra Belo Horizonte. E eu me lembro, cara, que assim, eu trabalhei absurdamente. Eu me lembro da última semana, pra cumprir o prazo, que eu não perco prazo. E eu faço inquérito, nós apuramos 409 crimes. 4 organizações criminosas em um inquérito. 409 crimes, sendo 4 de organização criminosa. Apuramos isso e eu fechei o relatório numa sexta-feira, faltando tipo 10 para meia-noite, que era o término do prazo. E o PJE não estava funcionando. Aí eu liguei pro diretor de secretaria e mandei no e-mail dele. Mandei o relatório no e-mail dele pra não perder o prazo. Eu tô te mandando aí que o PJE travou, tal, que o PJE trava, né? Isso é básico, de lei, né? E aí o seguinte, então assim, e eu trabalhei assim a semana virando de um dia pro outro, trabalhando até 4 da manhã e dormia até 10 horas e ia de novo e tal. E eu me lembro que quando eu fechei a folha de ponto, eu tinha mais de 80 horas extras em um mês. Cara, que funcionário da atividade privada que faz isso? Isso ninguém vê. Ninguém faz isso. Então, assim, a minha esposa às vezes fala assim, cara, mas por que você gosta tanto de trabalhar? Eu falo assim, Rose, eu gosto, não sei por quê. Eu né, tô completando 18 anos de PF, chegando à maioridade na PF, e eu falo, cara, nunca aconteceu, nunca. Comigo nunca aconteceu. Eu falo assim, puta merda, tem que trabalhar nunca nesses 18 anos. Eu vou até hoje com tesão para trabalhar. Eu adoro o que eu faço. E eu te falo assim, quando eu ouço, eu já ouvi de gente inteligentíssima falar assim, o serviço público é o câncer do país. Dá vontade de xingar. Eu não vou xingar, vou respeitar os ouvintes aqui. Mas assim... Pode xingar aqui. Cara, é impressionante. Aí quando a gente vai investigar a iniciativa privada, é que a gente vê quem que é o câncer do país. O câncer do país é uma empresa que frauda os documentos e mata 270 pessoas. E financia campanha de político corrupto para ganhar isenção fiscal lá na frente, no valor triplo do que
Financiou. O câncer do país são empresas que têm coragem de surrupiar 80% de verba para limpar a cidade, para ajudar a pessoa carente que perdeu tudo. Isso é que é o câncer do país. Exatamente. O câncer do país não somos nós, não. Quem sonega impostos. Exatamente. Agora, nós que temos o imposto descontado na fonte e que trabalhamos Que não temos escolha, né? Não temos escolha. Pagamos Não mesmo. temos né? FGTS. Nós pagamos nenhuma... mesmo. E nós que passamos um concurso que não devemos favor a ninguém e que atuamos com base na lei e na Constituição, essas pessoas que hoje mandam no país não nos querem. Por quê? Porque eles não podem mandar em nós. Exatamente. E eles já aprenderam isso. Os irmãos Miranda lá. Por que ele denunciou a corrupção? Porque ele é estável. E o irmão dele, deputado federal, falou: agora eu sou a favor da estabilidade. Porque Sim. se você não for estável, você não vai denunciar nada. Sim, Você vai ver a com medo de corrupção perder de seu baixo do cargo. nariz e não vai fazer nada. E aí que eu acho que está um grande problema dentro das estruturas das polícias, né? E aí eu falo com propriedade dentro da Polícia Civil, são os cargos de chefia, né? Porque são cargos em comissão, né? Muitas vezes está na mão ali de algum político que indicou. No caso, né, de Polícia Civil, geralmente o governador e, dependendo do estado, até outras pessoas. E que ele fica ali segurando a cadeira, né? Então tem que fazer, Aí. não que a minha consciência, o que eu desejo, mas é o que aquela pessoa tá pedindo pra fazer. Isso É um foda. cargo político? Mas tem como melhorar? Tem. Se botar uma lista tríplice Eu com acho- mandatos de pelo menos Eu 2 acho que tinha que ter anos, mandato. Eu não sei se lista tríplice, porque aí a gente tem a experiência do Ministério Público Federal. Aham. Tem que estar na lei pra Porque- respeitar. porque eu não sei se é tão Porque boa o assim, porque Bolsonaro não acabou que respeitou. o Ministério Público também se tornou nessa parte, um órgão bem politizado, né? Porque Sim. as pessoas se organizaram, só vai ser eleito pessoas desse lado aqui, pra ser PGR e tal. E outra coisa, o PGR, ele é chefe não só do MPF, MPT, o MPU, né? O MP do Distrito Federal e o MP militar. Pô, mas só o procurador da República que vota, que é da carreira do MPF. E os outros não? Mas ele é chefe também. Mudar Então, isso assim, aí. tem essa questão, né? Que aí teria que ser aprimorado, mas que deveria ter o chefe das instituições, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público e tal, mandato. 2 anos, 2 no mínimo. anos, e só ser retirado lá se tiver votação de maioria qualificada, né, no Poder Legislativo. Porque senão ele fica na mão de quem colocou ele lá. A gente Né? teve chefe de polícia que ficou menos de um ano. Nossa, Vários. Eu tô há 8 anos na polícia, eu devo estar no meu, sei lá, 7º, 8º, 9º chefe de polícia. Nós tivemos um diretor-geral aí, na época do Temer, que ele ganhou um apelido carinhoso na PF de Segovia o Breve. Porque eu acho que ele ficou menos de 90 dias. Foi na época do Temer, né? Então, assim, realmente eu entendo perfeitamente, assim, e é um bom colega, o doutor Segovia é um bom colega, o conheci, me deu aula na Academia Nacional de Polícia, mas nessa questão política a pessoa fica descartável e nomeia-se e destitui-se, assim, com uma facilidade muito grande. Mas eu concordo plenamente, eu acho que tem que ter critérios mais objetivos, eu acho que tem que ser menos político, e eu até enalteço a Polícia Civil aqui em Minas. Eu me lembro quando foi escolhido o atual delegado regional de Governador Valadares, doutor Angel Rebouças. Ele passou por um processo seletivo muito bacana. Aqui tem um processo seletivo. E assim, É recente. e é um colega, eu acho que ele foi o primeiro, inclusive, um dos primeiros. Teve processo seletivo para delegado da Corregedoria. Uma amiga minha entrou, ou seja, Sim. tá melhorando. E por isso eu tô enaltecendo, porque assim, o doutor Angel que eu conheci lá em Valadares, eu, chefe da Polícia Federal e ele, regional da PC, um colega assim, espetacular, de extrema qualidade, dinâmico, e a gente olha e fala assim, é o cara certo no lugar certo. Então, assim, palmas, né, para a Polícia Civil que já está evoluindo nesse Esse aspecto. processo seletivo é interessante porque geralmente a pessoa que se inscreve para concorrer é uma pessoa que está querendo, Sim. né? Não é aquela pessoa que tá ali, fulano que tá querendo que eu entre aqui, né? Não, porque tem que estar aqui nesse cargo aqui por causa de fulano. Não. Você cria Infelizmente, já foi critérios muito objetivos. Eu acho que essa questão de processo seletivo, se tiver muito, é 2 anos. Acho que menos. Até hein? menos, né? Acho que menos. Uma coisa nova, né? Agora, isso é bom, isso é bom. A PF sofreu muito nos últimos anos aí com essa politização dela nos altos cargos, digamos assim, diretor-geral, né? Então, acho que houve uma politização muito grande e isso gera, no mínimo, uma suspeição de quem está lá em cima. Já ficou claro que não adianta o diretor-geral, que ele não vai mandar na minha investigação. Está claro, a sociedade já viu isso.
né? O diretor-geral não consegue mandar na investigação aqui. Mas, mesmo assim, é ruim, gera uma suspeição você ter alguém que entra e sai ao bel prazer do político, porque é amigo do filho, porque é indicado por não sei quem. Então, por exemplo, o atual diretor-geral ficou, acho que 10 anos fora da casa, era, acho que assessor de ministro, alguma coisa assim. Então, assim, pega alguém que está fora da casa, que não sabe nem o que é o EPOL, que é o nosso sistema de inquérito virtual hoje, volta sem saber nada. Então, eu acho isso negativo. Sim. Eu acho isso negativo. Eu não sou favorável. Acho que pegar alguém que está aqui dentro, que está trabalhando, e principalmente alguém que conheça as realidades do interior, né? Não acho legal também o colega que está só lá em Brasília, assumindo altos cargos também. Às vezes o cara nunca tocou um inquérito e vira alguém que quer fazer a norma de como você vai tocar o seu. É o que acontece hoje com o Supremo, né? O Supremo acho que ainda é pior, né? Que você pega alguém que é advogado, esse cara vira desembargador, vai negociar uma vaga para o STJ e vira ministro do Supremo. E pelos votos dele, a gente está vendo que ele não tem a capacidade técnica e mais. Quando eu vi a produção literária dele, eu falei assim, caramba, se eu pegar qualquer um dos capítulos que eu já escrevi em qualquer uma das obras que eu já participei, é mais do que a produção literária dele toda. E o cara virou ministro Supremo? Então, assim, isso também é um negócio complicado. Não sei nem o que dizer. O que Supremo, cara? Não, vou mudar, agora vai ser concurso. É melhor? Não sei. Mas do jeito que tá ruim. Tá ruim. Acho que a forma como é. O problema do Brasil não é o Bolsonaro, o Lula, Dilma, Temer, é o sistema político. Porque tudo gira em torno daquela mesma galera que quer mandar. E às vezes o presidente. Tá lá, tem 300 anos já. Tá lá, acaba sendo um fantoche. Tem aquela série, O Mecanismo, com o Celton Mello, que no final ele fala, descobriu o mecanismo, é aquela mesma galerinha, pode entrar direita e esquerda, no final quem vai se dar bem é aquela galerinha que é intocável. Agora o Supremo tem um negócio assim, eu acho que a culpa também muito dos presidentes, por quê? Se você for olhar, cara, vamos nos colocar aqui, nós agora viramos presidente da República. Cara, tem uma pá de gente boa que a gente pode nomear pro Supremo, não tem? Eu consigo pensar fácil, assim, 10 nomes. Não, mas tranquilo. Mas eu consigo pensar fácil. Por exemplo, nós temos vamos aqui em mim, nós temos um secretário hoje de Justiça que poderia ser ministro Supremo. Sim. Ó, nessa sala tem 2 aqui, ó. Não, mas assim, o secretário de Justiça, o Greco podia ser ministro Supremo. Eu não sei se ele ia aceitar, mas qualificação pra isso, eu não sei vocês, eu sempre estudei pelos livros do Greco, os livros dele são sensacionais, fantásticos, o cara é fera. Por que esse cara não vira ministro Supremo, então? Ontem eu fiquei até 2 da manhã lendo o livro dele, preparando aula. Então assim, pensando rápido aqui. Rápido. Né? Aqui, nós temos um colega lá no nosso Supremo TV, né? O Marcos Paulo. O Marcos Paulo é uma sumidade. Já foi assessor. Foi assessor. É um cara que podia ser ministro Supremo, defensor público no Rio. Pô, Gabriel Habib, colega nosso também. Assim, a gente vai falando. E a gente pode ir mais, cara. A gente pode pensar um Pedro Lenza da vida. Sim, Pedro Lenza, constitucional. Cara, a gente tem N. Né? Maria Brochado. Tá sempre no Supremo Cast aqui, uma mulher maravilhosa. Eu não a conheço pessoalmente, mas só de ouvir a falar, assim. Eu conheci pelo Bruno. A gente já apaixona com ela, com a jurista que ela é. Então, assim, a gente consegue lembrar N nomes. Eu poderia passar o resto aqui do dia falando nomes de ministro do Supremo. O Supremo já teve ministros muito qualificados. Muito, muito bons, assim, né? Que você ia na biografia dele, você, nossa, esse aqui, realmente, agora de um tempo pra cá, o que começou a entrar lá, não pô. Você pegar a pessoa aí que foi advogado do partido, né? Não tava nas cuecas ainda e notava saber jurídico. Aonde? Pô, o cara tentou passar em 2 concursos e não passou, né? Eu não sei se isso é fake neus ou verdade, mas dizem que é verdade. É verdade, né? Eu vi lá. É verdade, que não passou em 2 concursos, né? Não passou. Aí você tem um Nelson Rosenwald da vida que é civilista fera pra caramba, Nelson... não vai. E assim, eu tô lembrando os nomes aqui, mas assim, são ele, o próprio Pacelli, que foi advogado, sei lá, quer pôr um garantista, bota o Aurílio Lopes Júnior, bota o Alexandre Moraes da Rosa. Sim. Assim, é muita gente boa que a gente tem no país.
muita gente boa. O próprio Nutti. Essa galera aí que tá mandando bem demais. O Nutti ia ser fenomenal. Os caras mandam bem desembargador demais. de São Paulo já, né? E Paul DeSantis, cara, um juiz Nossa, maravilhoso. Falso DeSantis maravilhoso. E magistrado de carreira. De carreira. Poxa, cara sensacional. Uma outra coisa que a gente não tá com muito tempo, mas assim... se deixar eu falo muito, né? Não, eu falo muito. O papo é muito bom. Tá bom. Mas assim, a questão do quinto constitucional, que é outra coisa que não me desce, sabe? Eu não sei a opinião de vocês, mas assim, cara, carreira de magistratura é pra juiz. Ponto. Ah, não, porque nos tribunais tem que ter o quinto constitucional, que vai entrar o advogado, vai entrar... Cara, se ele quisesse ser magistrado, eu tinha feito concurso pra juiz e entrar. Aí não, você pega aqui. Eu te pergunto, tem quinto constitucional pra procurador? Não tem. Entra só MP, não é? Não tem. Vira procurador só MP. Então por que pra desembargador tem que só virar? pra quem não MP sabe, tem que virar né? desembargador. Explica a galera aí o quinto, quem não é do direito. O quinto é o revezamento de promotor e advogado que entram como desembargador. Como desembargador, direto como desembargador. Isso, não é juiz. Salta a primeira instância, vai direto pra segunda instância. E tem até no STJ, né, também. Olha, eu vou citar dois aqui que eu acho muito bom. Alexandre Câmara, do Rio de Janeiro, que eu li os livros dele, e tinha um Marco, como é que ele chama? Era um defensor público, Marco Aurélio, do Rio de Janeiro. Fora isso, cara. Pois É um ou outro que você vê que valeu a pena. O resto é politicagem. Sim. A gente viu aí a entrevista lá de filha de ministro supremo, perguntando pra ela, a entrevista sabatina da desembargadora. Sou filha Quem- de fulano. Na época foram quem duas, tem né? que arcar... É duas. Quem tem que arcar com as despesas da OAB? Obrigado, senhor ministro. Obrigado. Pelo amor de Memória Deus, do né? meu E hoje avô, são desembargadoras. Uma do TJ do Rio, outra do Pois é. TRF. Todo mundo sabe, né? A filha do Fux e a filha do Marco Do Aurélio. Marco Aurélio, exatamente. Assim, É por isso que eu- é por isso que eu- 36 anos, tá? Pois é. Pra quem 36 quiser, anos. pra quem A quiser filha do Fux acompanhar tinha 36 anos, né? a sabatina delas lá na OAB, eu acho que tem disponível vídeo no YouTube. Você deve consegue ter. julgar, ver, uai. Assim, e aí vai comprovar isso que a gente tá falando aqui. Essa risadinha que o Campbell deu, que realmente eu lembro, aconteceu. me Aconteceu marcou a mesmo. risadinha dela. Me marcou. Então, assim, É complicado. eu acho, com perdão da expressão, eu acho sacanagem. É uma sacanagem. Eu vou além. Pra mim é uma corrupção velada. Porque se utilizam da lei pra praticar atos que a motivação não é a A finalidade não é pública, finalidade né? pública. Não é finalidade É pública. uma finalidade pessoal. Cadê a impessoalidade, Cadê a né? impessoalidade? Então, pra mim, cara, isso aí é uma corrupção 37 velada. tá lá, né? Impessoalidade é princípio, né? Exatamente. Bom, Meus amigos, infelizmente, o papo tá bom, a prosa nem complicado se falar fala, mal né? do STF, daqui a pouco a gente sai preso aqui. Cuidado, tranca a porta aí, hein, Lúcio. Daqui a pouco vem o Xandão. Mas é que, Campdelli, agradecer, cara, foi fenomenal. Acho que a gente vai ter que chamar também mais uma vez aí. A gente já tá fazendo esses convites, né? A Vai gente tinha chamar a falado da segunda Lava vez. Jato, nem deu tempo de falar da Lava Jato. Não é? Mas a gente deu uma pincelada na Lava Jato, né? Deu uma né? pincelada. Deu, de Mas peraí, leve. rapidão, antes de terminar, qualquer Vamos, coisa a vamos. gente estende o tempo Vamos, ali, vamos depois lá. passa o cartão Visa ali com o Lúcio ali. Isso. Lava Jato, só pra não deixar o ouvinte aí com, né, água na boca, né? O que você acha, assim, né, a gente sabe que não trabalhou diretamente no inquérito, então não tem como dizer as nuances ali, né, do que foi investigado, essas questões, mas assim, olhando de fora, né, como espectador e como a experiência que delegado você federal. tem, né, de delegado federal. O que deu, se a gente pode falar assim, né? O que deu de errado na Lava Jato? Por que tá desmoronando essa Lava Jato hoje em dia? Eu acho que tem um áudio, acho que 2014, 2015, Jucá. de um determinado político, Vamos falar. o grande Jucá, que explica o que aconteceu com a Lava Jato. É um Exatamente. grande acordo nacional. Vamos fazer um acordão com a STF, com a porra toda. Ele usa essas expressões, Sim, ele, o outro sim. cara, Tiraram com a acho que é o Dilma. Machado, alguma coisa, tá conversando com ele, né? Então, o áudio é muito claro. Vamos fazer um acordão, porque senão eles vão pegar todo mundo. E a Lava Jato começou a pegar todo mundo. Então, Tancar a sangria, né? tem esse ponto aí. É esse o esquema. Agora, como fazer? Porque arranjou a imunidade, não tem como. Não tem como. Aí tem que ter a saída porque é um perigo. E essa porra, a solução institucional demora ainda algum tempo. Não acha? Tem que demorar uns 3 a 4 meses no nosso. O país não vai cometer isso. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Deixa
filho, é só o Renan que tá contra essa porra. Um acordo. Ele não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Coelho. Não esqueça do Eduardo Coelho, o Coelho tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, Com fazer todo mundo e parava tudo. E aí delimitar onde tá, pronto. E eu acho assim, a Dilma, ela pode ter todos os defeitos dela, mas ela foi uma pessoa que ela não interferiu, ela não tentou interferir na PF e por isso ela caiu. Exato. Né? E aí, o que aconteceu? Depois que foram fazendo esse acordão, que fizeram esse acordão, foram derrubando tudo. E eu acho que o grande problema é que quem entrou prometendo combate à corrupção acabou de afundar a Lava Jato. Então, Concordo acabou demais. adequando a isso. E tanto é que levou o juiz da Lava Jato para ser ministro e rapidamente brigou com ele. E enfim, e disse que acabou com a Lava Jato porque acabou com a corrupção. Né? Vou te falar Piada que eu acho pronta, que foi né, Eu acho que o Moro aí, infelizmente, ele foi meio inocente. Ele pecou um pouco, acho que ele errou também. Eu acho que ele foi com... Eu não sei, é difícil de a gente Não, falar, errou né? no processo. Vamos pensar Não, como juiz. Mas eu falo assim, deixar a carreira de magistrado dele pra se tornar ministro da Justiça, eu acho que ele foi com muita sede ao pote. Você vai falar assim, nossa, agora eu vou resolver o que eu não consegui fazer como juiz, que eu tenho minhas limitações, mas como ministro da Justiça e Segurança Pública do país, eu vou conseguir implementar. E ele ficou muito travado. E tecnicamente, aí vamos, né, pro lado técnico. Tecnicamente, o Supremo reconheceu uma incompetência relativa. Para mim, não cabia mais, né? Nós temos uma discussão se é possível ou não. Eu sei que a doutrina majoritária sustenta a possibilidade de reconhecer uma incompetência relativa de ofício a qualquer momento e tal. Mas a absoluta, eu concordo, mas a relativa não. Porque se nem a defesa mais pode alegar, por que o magistrado vai poder reconhecer de ofício? Né? Então, E aí o Supremo, que já tinha discutido e rediscutido tudo isso, de repente, quer saber? Vamos reconhecer, vamos anular tudo. E aí eu acho que o grande acordão nacional, ele veio à tona de uma forma muito clara. Tá? Então eu acho que o que acabou com a Lava Jato foi aquele acordão que o Jucá já tinha avisado lá, 2014, 2015, já tinha avisado. E às vezes, eu me pego ouvindo esse áudio do Jucá. Eu gosto de ir lá no YouTube, e fico lá, Jucá, e eu acho que é Paulo Machado, alguma coisa assim, e eu fico ouvindo ele falando, né, vamos fazer um acordão com o Supremo, com a porra toda, porque senão vão pegar todo mundo. Então, assim, é um grande acordo nacional que acabou com a Lava Jato, infelizmente. Com a anuência, com a aquiescência do atual presidente, em quem eu votei e não voto mais nem para síndico. Nem para síndico. Eu justifiquei meu voto na época, mas também vai ter meu voto, não. Dependendo de quem vier, eu vou anular tudo, bicar a urna, jogar na cabeça do outro. Complicado, né? Gente, mas é isso. A gente tem que agora realmente encerrar, agradecer o Campitelli aí pela essa conversa, por toda a experiência que ele trouxe aqui pra gente, os casos que ele contou, enfim, foi muito bom. Acredito também que o pessoal que tá acompanhando a gente tenha gostado muito e ficou esse gostinho de quero mais, hein? Vamos ter que articular aí. É igual operação na Polícia Civil e Federal, fase 1, 2, 3. É isso aí, pô, bacana. Volta pra fase 2 aí. Campitelli, se o pessoal quiser aí te acompanhar em rede social, você tá em alguma rede, como é que faz pra te achar? Cara, @Professor Campitelli no Instagram. Dois L's, Professor né? Campitelli, 2 L's e I no final. Professor Campitelli, eu tô lá. Só me seguir, manda direct, eu tenho enorme prazer em responder todo mundo. Mas Professor de processo penal do Supremo, excelente, elogiado demais. Obrigado. Show de bola. Obrigado. E aí, quem quiser acompanhar o Daniel? prof.danielbuch. Porque Bookmiller é muito grande, eu corto na metade. Então, @prof.buch e @Clube Penal, que é um projetinho particular que eu criei aí. Tem umas aulinhas grátis no Instagram lá. Dá uma conferida no Clube Penal, muito bacana. Já dei ali uma conferida nas aulas grátis. Eu tô devendo o curso mesmo, eu vou fazer o curso. Eu vou te dar de graça aí. Pô, que Pega isso? a mão, a gente dá de graça. E aí, quem quiser me acompanhar também, @Gabriel Fonseca Delta lá no Instagram, posto algumas coisinhas lá, muita coisa relacionada aqui ao podcast. Tem falado também de investigação defensiva, algumas coisas assim. Bem bacana.
Gente, obrigado, valeu aí por estar com a gente até agora. Acompanhe aí, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, no YouTube, acessa lá o canal, né? Inscreva-se no canal. É isso aí. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado! Oh.